para esse exemplo aqui, ó, tem aqui o muro de arrimo. Esse muro de arrimo ele tem uma altura de 5 metros. O solo aqui que ele está contendo tem um peso específico de 18, um ângulo de atrito de 18 graus e coesão igual a zero. O subsolo aqui é homogêneo, é só um tipo de solo, sem lençol freático, e agora tem uma sobrecarga aqui atuando na superfície do terreno com um valor de 48 kPa. Daí pede-se para determinar a distribuição do empuxo ativo e a força resultante dessa distribuição. O primeiro passo é o quê? É calcular as tensões verticais no ponto A e no ponto B. Então, aqui para o ponto A, qual que seria a tensão vertical no ponto A? A tensão vertical, nesse caso, vai ser peso específico do solo vezes a altura de solo que tá acima daquele ponto, mais a sobrecarga. Então, para o ponto A, peso específico do solo, 18, só que não tem nenhum solo acima do ponto A. O ponto A aqui está no nível do terreno, então não tem nenhum solo acima dele, mas tem uma sobrecarga acima dele. Então, o que aqui vai ser 48. Então, no ponto A tensão vertical que está atuando ali é 48 kPa. Já agora, a tensão vertical no ponto B seria o peso específico desse solo, que é 18, vezes a espessura de solo ou a altura de solo que está acima do ponto B, que seria 5, mais tem que considerar a sobrecarga que está atuando aqui, ó, na superfície do terreno. Então, resolvendo essa equação aqui, ficaria que a tensão vertical no ponto B é de 138 kPa. Com essas informações aqui, ó, a tensão vertical no ponto A e a tensão vertical no ponto B, a gente pode calcular o empuxo ativo, mas antes a gente precisa calcular o coeficiente de empuxo ativo daquele subsolo. O coeficiente de empuxo ativo é dado por esta fórmula aqui, ó. Ka, coeficiente de empuxo ativo, é a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Daí eu coloquei essa tabela aqui também, que já fornece o Ka para os seus respectivos ângulos de atrito. Então, para um ângulo de atrito de 20, o Ka é 0,49. Para um ângulo de atrito de 30, o Ka é 0,33. Então, pode usar essa tabela aqui também. Só que como aqui na tabela não tem o valor de 18, a gente precisa fazer a conta aqui. Então, o Ka para o ângulo de atrito igual a 18 graus, ficaria 0,52. Aí agora a gente tem as duas informações necessárias para calcular o empuxo ativo, que é a tensão vertical no ponto e o coeficiente de empuxo ativo. Com essas duas informações, a gente calcula qual o valor do empuxo ativo naquele ponto. Então, para o ponto A, quanto que é a tensão vertical no ponto A? Como no ponto A não tem nenhum solo acima dele, apenas a sobrecarga, a tensão vertical no ponto A é 48 kPa. Então tá aqui, ó, 48 kPa vezes o coeficiente de empuxo ativo, que é 0,52 para o ângulo de atrito de 18. Então, resolvendo esta conta aqui, 48 vezes 0,52, o empuxo ativo no ponto A é 24,96. Então, o empuxo ativo nesse ponto é 24,96. Daí agora, o empuxo ativo no ponto B. A gente precisa saber qual que é a tensão vertical no ponto B e o
coeficiente de empuxo ativo do ponto B. A tensão vertical no ponto B é 138, que a gente calculou aqui, ó. Tensão vertical no ponto B, 138. E o coeficiente de empuxo ativo neste ponto aqui é 0,52. Como o subsolo aqui é homogêneo, é o mesmo solo tanto do ponto A para o ponto B. Então, o Ka é o mesmo valor para os dois. Então, o empuxo ativo no ponto B, resolvendo esta conta aqui, deu que o valor é 71,76 kPa. Daí agora a gente tem o empuxo ativo no ponto A e o empuxo ativo no ponto B. Como que fica, então, essa distribuição do empuxo ativo ao longo do muro de contenção, do muro de arrimo? Fica desta forma aqui, ó. O empuxo ativo nesse ponto vale 24,9 e o empuxo ativo no ponto B vale 71,7 kN por metro quadrado ou kPa. Então, lembram lá que no exercício passado a distribuição era uma distribuição triangular, né? Já agora a distribuição é em forma de trapézio. O que isso vai mudar? Vai alterar na conta para saber qual que é a resultante desta distribuição. Antes a gente calculou a área do triângulo, agora a gente precisa calcular a área do trapézio para saber qual que é a força resultante dessa distribuição do empuxo ativo. Então, olha só, a área do trapézio ela é dada por esta equação aqui, ó. É a base menor mais a base maior, a somatória das duas sobre 2 vezes a altura. Esta equação fornece a área do trapézio, que é exatamente a força resultante da distribuição desse empuxo. Então, para o nosso caso aqui, ó, a altura, quanto que é? É a altura do muro de arrimo, que é 5 metros, que é a altura entre o ponto A e o ponto B. Então, altura igual a 5 metros. Vezes B1, que é a base menor. Quanto que é a base menor? 24,9. Mais B2, que é a base maior, 71,7. Isso mais isso sobre 2, vezes a altura. Dá este resultado aqui, ó. FA igual a 241,5 kN por metro. Esse por metro aqui, ó, é porque o muro ele se estende tanto para lá como para cá, mas a gente está considerando só 1 metro de muro. Então, por isso que é por metro aqui essa força. Então, o resultado dá 241,5. Só que onde que está aplicado essa força aqui? Em qual posição, qual altura em relação àquele muro que essa força está aplicada? Daí a gente tem que determinar também essa posição em relação a essa altura aqui do muro. Como que a gente calcula essa posição? Por essa fórmula aqui, ó. Em relação ao topo do muro, qual que é essa distância aqui do topo até o ponto de aplicação dessa força resultante? É dado por essa fórmula, que a gente depende do H, que é a altura, do B1, que é a base menor, e do B2, que é a base maior. Daí para esse caso aqui, ó, a altura é igual a 5 sobre 3 vezes 2 vezes o B1 é 24,9, mais o B2, que é 71,7, sobre B1, 24,9, mais B2, 71,7. Resolvendo essa equação, encontra-se que esse y, que é a distância do topo até este ponto aqui, é de 2,1 metros.
Então, o resultado seria o quê? Que a distribuição do empuxo ativo naquele muro de arrimo seria esta. No topo dele, teria uma tensão horizontal de 24,9 e na base dele teria uma tensão horizontal de 71,7 e essa distribuição ela poderia ser substituída por essa força concentrada, que é a força resultante do empuxo ativo, com o valor de 241,5, sendo aplicada a uma distância do topo até este ponto aqui em 2,1 metros. Faltou colocar aqui o valor de 2,1 metros.